Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Chegando aqui então para a live da noite dessa terça-feira, dia 18 de julho. Um convidado muito especial na live de hoje, nessa Oncolive. Sou Fátima Roden, mentora de estilo de vida, terapeuta, paciente oncológica, fazendo essas Oncolives todas as terças-feiras, às 20h30. Meu convidado para a live de hoje chegou, professor e mentor Felipe Figueira. Vou enviar o convite aqui para ele entrar na live. Ele vai trazer, então, envie aí os aviãozinhos e convide mais pessoas para fazer parte dessa live de hoje. Vamos aguardar o convidado aqui, então, entrar. É um assunto muito importante. Entrando, meu convidado aqui, meu professor e mentor Felipe Figueira, bem-vindo. Carregando aqui, chegando. Vou convidar mais pessoas aqui, compartilhar a live. Compartilhem essa live também, pessoal. Vamos convidar mais pessoas para fazer parte hoje dessa live incrível que vai ser sobre física quântica na prática. Um assunto muito importante, um assunto da hora, como se diz. Um assunto que vai trazer muito conhecimento importante, muito conhecimento transformador. Na nova era que estamos vivendo, então. Para mim, aqui aparece como se ele estivesse entrando na live, porém não abre aqui para mim. Acho que teria aqui, quem sabe, sair e tentar entrar novamente. Talvez resolveria. E o pessoal já está chegando. Boa noite, Eliane, Elaine. Não consegui ver mais as pessoas que entraram aqui. A Lúcia. Vamos convidar mais pessoas para fazer parte dessa live, pessoal. Toda terça-feira, então. Opa! Chegou! Tudo bem, gente? Oi, Padma, tudo bom? Tudo bom? Prazer em ter você aqui nessa live, nessa Oncolive hoje, então, falando sobre física quântica na prática. Seja bem-vindo! Se Obrigado, minha apresente querida. aí, pessoal, conhecer quem é o professor e mentor Felipe Figueira. Bacana, Palavra com obrigado pelo convite. Aqui tá um friozinho, né? Eu acho que aí também tá, mas aqui pra gente dá 20 graus, a gente já bota o casaco. Ih, aqui tá 13. É 13? E Ah, tava, bacana. hoje pela manhã estava 7, 6, 8, dependendo do local. Bem mais frio. Prazer, gente. Meu nome é Felipe Figueira, a gente está aqui fazendo essa live, né? Eu já tenho um histórico bacana aí, desde 2015 venho lançando alguns produtos digitais. Em 2017 eu comecei a me voltar mais especificamente para a espiritualidade, desenvolvi vários cursos, né? Faço mentorias também, além de outros trabalhos que eu também executo, né? Focado em cursos, né? Sobre governança corporativa, voltados mais para empresas, né? E a gente está aqui para falar sobre um tema que é muito apaixonante, que é a física quântica, né? Que eu comecei a me aprofundar lá em 2017, foi quando a gente conheceu a Fátima, e foi um período muito bacana, assim, que eu conheci um monte de gente bacana, né? E a gente pôde trocar. Ó, o Handley aí, ó, meu grande amigo.
e foi uma experiência muito legal. E a gente aprendeu um pouquinho, vem aplicando, né? E a gente está aqui hoje justamente para poder fazer, né, uma pequena apresentação do que seria a física quântica na prática, voltado, né, para essa questão do tratamento oncológico, né, que tão bem a Fátima vem desenvolvendo aí. Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente poder conversar. Maravilha, maravilha. E isso é muito importante a gente divulgar essa maravilha que é, né, a gente trabalhar isso em todas as áreas da nossa vida, não somente na saúde, na espiritualidade, mas em todas as áreas. Então, explica um pouco para esse pessoal que está aí sedento de conhecimento aí, como que é mesmo, então, a física quântica na prática. Gente, eu tenho uma maneira muito simples de poder explicar, né? Uma maneira lúdica. Você, a princípio, pode pensar assim, caramba, física quântica, né? O que é física quântica? Poxa, é uma coisa da NASA? É uma coisa muito difícil? Né? Na verdade, não é. A física quântica estuda as partículas menores do que um átomo. Então, a gente aprendeu na escola que o átomo é a menor partícula, é partícula indivisível. Os gregos falaram disso, né? Só que o que aconteceu? Durante os anos, né, o desenvolvimento da ciência, isso é ciência, foram descobrindo que existem partículas menores do que o átomo. Então, a física quântica trata dessas partículas, né, no nível em nanômetros, né, bem pequenininhos. E o que eles descobriram? Que existia muito mais do que a gente imaginava. Então, a física tradicional, trazida por Newton, ela vai ter um limite ali. E a física quântica é essa ciência que vem trazer explicações para fenômenos que a gente acha que são difíceis, né? Por quê? Porque nós temos uma maneira de pensar. Nós pensamos muito na matéria, né? Então, a física quântica ela se relaciona com vários outros campos do saber e trazendo assim de uma forma lúdica, imagina o seguinte. Imagina que vocês estão vendo a gente aqui, né? Vocês estão me vendo aqui. Então, seria isso aqui que vocês estão vendo é a realidade? Né? Esse quadradinho aqui. Né? Vocês estão vendo uma parte da realidade. Mas existem coisas que vocês não estão vendo para cá. E aí, quando a gente fala da luz em si, a gente tem que entender a luz como tendo uma parte que é física e uma parte que é não física. É como se fosse uma foto aqui, né? Se a gente tirasse um print screen aqui, você falaria, né? Poxa, isso aqui é a realidade. Só que você não está vendo o que está acontecendo aqui. Porque o ser humano ele tem as suas limitações. Até a limitação da nossa própria visão. Né? Se a gente pegar num rádio, por exemplo, você vai ver que o rádio, eu não lembro se é 85 MHz e vai até 105. Né? Existe uma limitação assim como existe a limitação da nossa captação, né, por esse instrumento chamado olho, né, e pela esse nosso mecanismo de ativação reticular, porque na verdade a gente não enxerga com o olho. Você sabia disso, Padma? A gente não enxerga com o olho, a gente enxerga através desse mecanismo que tem aqui dentro, que processa a imagem. Processa a imagem. A gente enxerga por aqui, a gente não enxerga pelo olho. É interessante, como se fosse um óculos, né? Sim. O óculos ele te ajuda a enxergar, mas você não enxerga com o olho. E aí, quando a gente pega esse conhecimento, né, de uma forma lúdica, e a gente vem dizer para as pessoas que existe mais do que elas estão conseguindo enxergar, porque a gente enxerga o físico.
essa ciência, porque é uma ciência, gente. Isso já tem experimentos comprovados, né? Já tem o próprio experimento da dupla fenda, né? Que tem vários outros autores que falam disso também. E é bastante interessante porque traz um pouco do que a gente chamaria de misticismo. Ah, você está acreditando em coisa que não existe. Então, sempre quando eu falo desse tema, eu gosto de falar do Walt Disney. O Walt Disney revolucionou, né, o que a gente entende por cinema, o que a gente entende por desenho, né, a nossa vida inteira, né, a gente passou por personagens da Disney e, né, foi tudo ele que criou. E o interessante é que levaram ele, Padma, num pântano lá em Orlando, né? E aí ele falou assim: adorei, eu quero comprar essa terra. Aí as pessoas que estavam próximas a ele ali falaram: poxa, mas aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Isso aqui é um pântano. Como é que você vai comprar essa terra aqui? Ele falou: não, mas eu vou. E aí ele construiu tudo aquilo, porque ele já tinha uma imaginação. E é interessante que ele faleceu, né? E logo um tempo depois, assim, inauguraram o castelo da Cinderela na Disney. E aí uma pessoa virou e falou assim: poxa, eu queria que o Sr. Walt. Oi, Fabi, tudo bem? Eu queria que o Sr. Walt estivesse aqui. Bettine, Daisy, Poliana, Queirosale, tudo bem? Jane, Dorcas, Eliane, tudo bem, gente? E aí foi muito interessante porque a resposta foi a seguinte: mas ele já viu o castelo. Ele foi o primeiro a ver o castelo, porque ele viu o castelo na imaginação. Então, a física quântica ela vai explicar vários fenômenos que até então nós não conseguimos explicar, como por exemplo o entrelaçamento quântico. Né? O que é o entrelaçamento quântico? É a conexão que a gente tem. Porque, de uma forma geral, nós pensamos que estamos separados, mas nós não estamos separados. E vocês sabem que a física quântica é uma linguagem, tá? É uma linguagem para explicar esses fenômenos. E eu estava estudando esses dias, Padma, essa questão de como é que o corpo adoece. E eu achei muito interessante, porque segundo a medicina chinesa, olha só que interessante, isso é muito legal. A gente sabe, a gente estuda, né, e sabe que o coração, ele é o primeiro cérebro. Porque antes que você tenha um cérebro aqui, a inteligência está no coração. Uhum. E quando a gente passa por uma situação difícil, que a gente diz que é um aperto no coração, ou que a gente se sente triste, é o coração. E segundo a medicina chinesa, né, quando o seu coração ele capta essas informações, porque lembra que eu falei que a informação está em tudo, né? A realidade não é só o que você vê, existe realidade para cá. Eu estou enxergando, né, uma realidade diferente da sua. E cada pessoa enxerga uma realidade diferente. Por isso que é difícil, o Breno está aí, né? Júlia, por isso que é difícil, às vezes, quando a gente passa por um desafio, aí a gente pensa assim, poxa, as pessoas não acreditam em mim. Mas, gente, não vão acreditar, porque só você que está vendo a sua realidade. Então, cada pessoa é responsável pela sua própria realidade. Pode ser que, né, eu também esteja em sintonia, né? E Tesla fala disso, a gente vê a vida,
né, o mundo a partir de energia, frequência e vibração. Frequência quer dizer a constância da onda. Se ela é uma onda, né, lenta ou se ela é uma onda rápida. O que é lento decai e o que é rápido sobressai. Então, quando a gente fala de física quântica na prática, voltando à questão da medicina oriental, que já diagnosticou isso, quando a gente sente primeiro no coração. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração, gente. E tem que, a gente fala muito da lei da atração. A lei da atração é o amor próprio. Porque se você se ama, se você se aceita, se você faz o melhor, né, e você tem a sua própria realidade fundamentada, né, em bons princípios, isso vai transcender, que é o que a gente chama de lei da atração. Né? Uhum. A lei da atração nada mais é do que o nivelamento dessas frequências. Né? Então, falando do sentir, né? O sentir, gente, ele é mais forte do que o nosso pensamento. E tanto o Hélio Couto, como o Neville Goddard, quanto tantos outros mestres, né, Jesus Cristo, Buda, né, eles falam, né, porque a física quântica é uma linguagem científica, que vem explicar um monte de coisa que a gente não consegue explicar. Mas é o sentimento. Né, é o sentir. É você entrar em frequência. Então, quando a gente não está nessa frequência, quando a gente não está em sintonia, né, porque existe uma frequência nossa individual e existe uma frequência da Terra. A gente estava falando esses dias, e eu até disponibilizei nos grupos, essa questão do aterramento, que a gente precisa estar com o pé descalço. Né? A gente precisa receber essa energia da Terra. E você sabe, Padma, que tem até algumas curas, principalmente indígenas, que são feitas assim. Você enterra a pessoa ali, entendeu? E ela, né, ela vai sentindo aquela energia, porque se hoje a gente parar para pensar, nós nos isolamos da energia da Terra. A gente não bota mais o pé no chão, a gente está de sapato o dia inteiro, né? A gente está num piso o dia inteiro, está no ar-condicionado o dia inteiro. Aí você fala assim, pô, por que a pessoa ficou doente? Come mal, não se conecta com a terra. E ainda, né, recebe a influência dessas energias, desses pensamentos, dessas emoções. É claro que a pessoa vai ficar doente, porque ela vai sentir isso. Então, eu percebo que tanto a depressão, quanto o câncer, quanto várias outras doenças, tem a ver com essas influências, né? Do que a gente vê, do que a gente ouve e da nossa percepção. Né? Então, do coração, na medicina chinesa é assim, o coração, ele recebe, né? Ele entra em contato com essa energia, com esse sentimento, e através da corrente sanguínea, ele chega no baço, no pulmão, no fígado ou nos rins. Que junto com o coração são os 5 órgãos principais. E cada um tem uma correlação com um elemento. Né? Então, coração, coração, baço, pulmão, rins e fígado. E aí, essa conexão acontece pela corrente sanguínea, que é a conexão, né? A conexão. Quando a gente está
numa situação que tem alguém doente na família, a gente também sente isso. Quando a gente tem um amigo que está doente, a gente também sente. Porque isso é mais forte do que o intelecto, gente. Ele chega numa velocidade e numa frequência que a gente não consegue captar. É o que a gente está falando aqui. Você não consegue captar onde é que está a minha mão. Você consegue? Você não consegue. Mas a minha mão está aqui. Ela deixa de estar aqui? Não. Então você acha que não existem frequências menores que 85 MHz? É claro que existem. Ué, mas ele falando assim, não pode, mas o meu rádio vai de 85 MHz a 105 MHz. Tá bom? Mas existem frequências mais baixas e existem frequências mais altas. Assim como a luz. E a luz está em tudo. Então a luz, ela tem uma característica física, que é o fóton, e ela tem uma outra característica, que é a característica de onda. Agora, para bugar a sua mente, né? Você que está assistindo aí, você já ouviu falar que a luz está em tudo? A luz está em tudo, né? Certo? Né? A luz está em tudo, Deus está em tudo, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Certo? A luz está em tudo. A luz, presta atenção no que eu vou te falar. A luz está até na sombra. Debaixo de uma pedra, onde tem a sombra, tem a luz. Mas não é a luz no sentido matéria. É a luz no sentido onda. Porque são os dois que caminham juntos. Só que a nossa educação é uma educação materialista. A gente aprendeu, estudou a ver a matéria. Só que quem te disse que esse universo é só matéria? Ele não pode ser um holograma? E já existe a universidade dizendo isso, estudando isso. Então, existem esses dois componentes. E, de forma prática, o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver com a dualidade. Nós somos parciais, né? A gente só acredita. Tem gente que fala assim, eu só acredito vendo. Aí a pessoa, às vezes, está passando por uma dificuldade, ela não consegue entender que aquilo ali é uma bênção. Então, o próprio Meixo Sama fala isso, né? Que a doença do corpo é a cura do espírito. Que é através dessa purificação, através dessas, né, circunstâncias que a gente passa, é que a gente consegue, né, se purificar. Então, pai, eu queria que você, né, contasse aí o seu relato, porque tem gente que sempre está chegando aí. Como é que foi para você? O que mudou na tua vida depois que você, né, passou por essa situação e venceu, né? O que mudou assim na sua vida? Ixi, muita coisa. Muita coisa. E essa parte aí que você falou, que a gente sente, né? As coisas assim que a gente vive, a gente presencia, a gente sente, e a gente mesmo não sabe explicar o porquê que a gente sente e nem o porquê que a gente acredita em algo além da nossa imaginação, além da física, né? Além daquilo que a gente vê, daquilo que é palpável. Então, assim, eu acho que o tratamento, né, o desafio do enfrentar um tratamento como câncer, que você lida com o medo da morte, muito forte. Então, é um medo de algo que você também não conhece, mas que você sabe que um dia você vai ter que enfrentar, um dia você vai ter que fazer essa passagem. Então, quando você chega nesse momento que você recebe um diagnóstico e que esse diagnóstico você consegue
ver tipo, medir, por exemplo, o tempo. Pensar que você tem uma medida de tempo. Muitas vezes os médicos nos falam isso muitas vezes. E tem tanto tempo. Mas, como o ser humano ele é um ser que nem ele mesmo muitas vezes não se entende, e ele tem aquela perspectiva, aquela fé, aquela esperança dentro dele, e ele mesmo que duvida daquilo acontecer. E eu acho que essa dúvida que a gente traz, que aquilo não vai acontecer, aquela certeza que aquilo não vai acontecer, e aquela dúvida que fica se vai ou não vai acontecer, é que leva a gente a acreditar em algo que, para muitos, né, entre aspas, não existe. Que seria um milagre, seria algo que vai acontecer através de algum milagre, de alguma coisa que não está no meu domínio, mas que eu sei que está ali, que eu sinto que está ali, a presença. E uma coisa muito forte que aconteceu no meu pós-câncer até, pós o tratamento, que eu já tinha terminado o tratamento, foi receber o diagnóstico de um novo exame, né, que eu tinha recebido e que tinha a princípio era para ser uma metástase no útero. E no exame deu não lembro o nome agora do carcinoma e não lembro o outro nome que deu. Que teria no colo do útero e que era invasivo, que era algo maligno. Né? E aí esse resultado, ele impactou muito, assim, o médico, no caso, a ponto dele pedir uma biópsia desse resultado. E esse resultado, ele, na verdade, já estava diagnosticando que era maligno, o que tinha ali. E eu lembro que eu até falei para o Felipe, quando eu recebi esse resultado, né? Até eu falei para ele assim, ele estava lançando um curso aquela vez, uma turma que ele ia fazer, que era um salto quântico, né? Era a turma do salto quântico. E aí eu disse, eu vou ter que entrar para essa turma, porque eu vou ter que me fortalecer, porque eu estou à beira de receber um diagnóstico, né, de um novo câncer que eu vou ter que enfrentar. E lembro que levei um xingão, e aí ele disse assim, mas como assim? Eu disse, não, porque deu isso, isso, isso no exame, né, e agora eu só vou fazer a biópsia para aguardar o resultado de que é um câncer mesmo, né. E aí ele colocou contra a parede, né? Mas se você está dizendo que é o câncer, então vai ser o câncer, né? Porque você está acreditando que é o câncer. Agora, se você acreditar e se você vibrar e que aquilo ali não é aquilo ali, ou vai curar até vir, ou até você fazer o próximo exame, ou não vai ser, né? Não vai ser o câncer. E eu lembro que eu fortaleci muito a minha espiritualidade naquele tempo. Eu lembro que eu me recolhi muito, que eu orei muito, que eu acreditei muito e que eu realmente, assim, mudei a minha energia através de todas essas palavras que você me falou naquela época e também, assim, coloquei a minha fé, assim, num patamar mais alto que eu consegui no momento. E realmente, depois, quando eu vibrei isso, vibrei a cura dentro de mim, eu fiz como que se diz agora assim, não é a meditação da cura, é tipo o processo da cura. Eu mesma fiz em mim o processo da cura, baseado na física quântica, baseado na lei da vibração, baseado em tudo isso que você já acaba de explicar aqui. Coisas que a gente não vê, coisas que a gente sente, a gente vibra dentro da gente, a gente sente, mas a gente não vê. E que a gente sabe que são coisas poderosas, são forças poderosas que existem dentro de nós mesmos. E demorou 40 dias até que veio, eu demorei 20 dias para fazer o exame, mais 20 dias até vir o resultado. E para minha surpresa, o resultado veio que não havia lesão nenhuma. O resultado da biópsia veio que não havia lesão nenhuma, sendo que o resultado anterior que eu fiz numa ecografia transvaginal veio já como algo muito feio, né? Como se fala no processo do câncer. É um tumor,
é uma ferida muito feia que você tem no colo do útero e que a probabilidade é muito grande de ser um câncer muito invasivo. Então aquilo ali, para mim, foi assim uma prova de que a verdadeira força, a verdadeira cura, ela não está só no processo de tratar o corpo, mas ela está no processo de tratar a mente, o espírito e tudo ao mesmo tempo, tudo conectado, nada está separado. O próprio Nada Felipe está já falou, separado. nada está separado. E eu preciso cuidar disso tudo como um todo, como tudo faz parte de mim. Então, eu preciso focar na cura da maneira mais forte, da maneira mais dinâmica, da maneira mais direcionada possível. Porque no momento que eu fizer isso, eu mesma vou me surpreender com a força que eu mesma tenho, que eu não sabia que eu tinha. Então, isso foi algo assim muito, muito, muito importante assim na minha vida. Foi algo assim que eu trago até hoje, assim, que se eu não tivesse conhecido toda não tivesse feito todos esses cursos, não tivesse conhecido a física quântica, não tivesse feito os cursos que o professor Felipe tem lá na plataforma, que ainda tem alguns que eu ainda não fiz, mas que eu estou inscrita na plataforma dele lá da Escola da Vida, que agora trocou o nome, né? Escola da Vida, não é mais Escola da Vida. Mas são cursos assim que me ajudaram a ver muitas coisas que antes eu não via. No momento que você enxerga além de tudo aquilo que você via, você vê e sente que tem coisas além. Que tem coisas que você pode buscar para a sua vida, como você também pode ajudar outras pessoas com essas técnicas ou com essa visão, né, com essa origem visionária que você tem, com essa força que você adquire quando você passa a deixar essa força agir também dentro de você. Porque você precisa soltar muita coisa, né? Eu tive que transmutar muita coisa para conseguir chegar assim, deixar essa força transbordar em mim, né? Isso não é do dia para a noite, né? Isso é um processo bem árduo, bem longo, bem doloroso, mas vale muito a pena. E hoje estou aqui curada e me considerando curada, não somente fisicamente, como também espiritualmente e emocionalmente. Então, isso que está valendo muito na minha vida. Isso que está fazendo a diferença na minha vida. Eu lembro quando a gente começou a se comunicar, né, que você gravava lá no WhatsApp, você entrava e sempre deixava algum comentário, mas a voz era tão baixinha que eu falava assim, Padma, fala pra fora. E assim, você tava tão, sabe, tão fragilizado que você não conseguia nem falar, nem projetar a voz. Quem diria você poder falar e tá fazendo live agora pra caramba, entendeu? Já tá aí se conectando com um monte de gente, já tá fazendo mentoria, né? É interessante assim, e é bacana, né, a gente olhar assim e ver o quanto que a gente já passou, né? Porque quando a gente está nesses períodos assim de dificuldade, de teste, né? Hoje eu até coloquei no meu stories alguns vídeos sobre isso, né? Sobre essa questão de se sentir assim, né? Então, puxando de novo para a física quântica, é a gente entender um pouco mais do que é a realidade. E a realidade não é só o nosso corpo. Né? Eu não sou só o meu corpo. Só que a dificuldade, gente, que eu tive é que eu vivi praticamente a vida inteira e ninguém me explicou esse troço. Entendeu? Ninguém explicou do jeito que tinha que ser explicado. Porque ou se explicaram, eu não entendi. Sim. Entendeu? Então, eu tive muita dificuldade e busquei também, sempre busquei muito, né? E a cada, assim como você, a cada curso que a gente faz, a cada livro, a cada experiência,
sabe, a coisa ela vai ficando mais cristalina e você vai ficando mais calmo. Eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu acordei nessa manhã, eu acordei assim, impaciente, com uma coisa assim que estava meio, sabe, estava dentro de mim uma energia assim, parecia que era um ataque energético, né? Tava sofrendo algum ataque, alguma coisa, porque eu acordei impaciente, sabe? Porra, aí eu tendo em vista as ferramentas que eu adquiri, eu fui capaz de sentar ali, de meditar um pouco, né? De começar a deixar de lado certos pensamentos, porque é isso. Quando você tem uma visão única, né? Quando você não entende a física quântica, quando você não tem contato, você pensa que é só o físico. E aí vem o diagnóstico, aí você fala assim, pô, ferrou. Por quê? Porque está dizendo aqui, né? Tá aqui, tá aqui. Eu lembro que eu falei Você para tá você, mas aqui. tá escrito aqui. Não, mas eu falei, não, 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 não. Você ainda vai. Você ia pegar o resultado ainda. Eu falei, você não se antecipa. Vamos fazer que vai dar certo. Aí você soltou. Né? Você se entregou ao fluxo. Porque o que acontece? Vocês que estão assistindo essa live aqui sabem que nada é por acaso. Não existe essa coisa de por acaso. Nós estamos sempre conectados. Nós estamos no entrelaçamento quântico. Né? Significa dizer, tem outro experimento que se chama o spin da partícula, né? Pegaram um átomo lá, né? E aí colocaram, né? A mesma partícula, conseguiram dividir ali, né? Os elétrons e aí separaram. Então, enquanto um estava girando de um jeito, o outro também estava. Aí fizeram com que esse girasse no outro sentido, o outro também começou a rodar no outro sentido. E isso tem a ver, gente, é uma forma simples. A física quântica é uma linguagem para explicar o que acontece no mundo subatômico, o que vai além da nossa educação newtoniana. Por quê? A gente usa a física quântica o dia inteiro. Se você chega em um lugar, a pessoa está sorrindo, e você brinca, e você fala uma coisa boa, gente, todo mundo vai começar a falar coisa boa. Porque você trouxe aquela energia. Energia é igual a informação. Energia é igual a informação. Só que nós temos uma tendência, né? Voltando ao meu dia, então eu comecei o dia angustiado, mal, mal. Tô falando mal, mal, tá? Tô abrindo o jogo com vocês aqui. Oi, Lucimar, tudo bem, minha querida? Que bom ter você aqui. Eu acordei mal, gente. E eu fui fazendo as práticas, eu fui melhorando, eu fui, sabe? Aí eu fui assistindo alguns vídeos, eu botei música, sabe? E aí, quando chegou agora de tarde, eu comecei a sorrir, eu falei, estava tudo na minha cabeça, eram só os pensamentos. Por quê? Nós nos agarramos aos pensamentos, nós nos agarramos àquela frequência, nós nos agarramos a um estado de humor. Verdade. E aí você fica ali, você fica naquele poço. Só que não é isso. Não é isso. Então, quando a gente se conhece um pouquinho mais, quando a gente adquire essas ferramentas e a gente se trabalha e a gente começa a ver o mundo por outra perspectiva, né? Por isso eu gosto muito, estudo muito sobre o próprio budismo, né? O budismo diz que é tudo transitório. Os estágios, né? Os estágios são transitórios. Então, eu não sei o que aconteceu hoje, mas como eu estou compartilhando aqui, eu acordei mal pra caramba, do ponto de vista de ficar inquieto. Uhum. E eu pude, entendeu? Ir me acalmando, eu pude, calma, Felipe, vamos fazer uma outra coisa, porque não adianta. Quando a gente está no problema, né? Como bom capricorniano eu sei, todo capricorniano tem
essa tendência à melancolia, essa tendência à tristeza. Porque é um Sim. signo que gosta muito de trabalhar, de produzir, e a gente fica pensando que a vida é só isso. Mas a vida não é só trabalho, não. Né? Não. E A quando a gente vida. entende isso, é E ótimo. aí, o que acontece? Com o tempo, gente, essa maturidade vai chegando e os pontos de vista, né, eles vão te trazendo paz. É. E aí, de tarde agora, eu já estava, né, eu já estava tranquilo de novo, sereno, né? Estava sereno de novo, falei, pô, isso aí foram só pensamentos que vieram, memórias, né? Pensamentos são memórias. E todos nós temos. A questão é a gente aprender, né, cada vez mais a sair desses estados. Isso é física quântica na prática. Então você é capaz de identificar, peraí, tem alguma coisa aqui, deixa eu elevar isso aqui. Estabilizar isso aí. Porque aí você entra em contato, né, com outras informações, energia é igual a informação. E aí você consegue ver de uma outra forma. Você fala assim, poxa, isso aqui é uma fase, né? Essa energia veio não sei de onde, mas ela veio, e eu não vou combater isso, que é importante. Né? Eu não vou combater isso, não, eu vou deixar passar. Que até Uhum. quando a gente falou, né, a física quântica, gente, como eu estou querendo explicar aqui, é essa linguagem, né, que traz, no fundo, um estilo de vida. Porque a gente começa a transitar mais rápido. Então, se antes eu demoraria, poxa, eu poderia ficar me sentindo assim durante uma semana, durante um mês. E aí o que acontece? Quando o coração sente, através da corrente sanguínea, ele passa para os outros órgãos. E é isso que você sabe que o câncer, na verdade, é a célula que ficou doente Isso. e está lutando contra ela mesma. Ela tem que mutar para não. Você sabia disso? A célula do câncer ela tem que mutar para não morrer. Por quê? Porque ela está sofrendo as interferências ali dentro do nosso próprio corpo e ela, para não se esvair, ela faz uma mutação. Essa mutação, presta atenção que eu vou te falar. Essa mutação é como se ela pulasse, quisesse pular de frequência. Só que ela, ao pular de frequência, ela se transforma de um jeito que ela se torna nociva. E aí, dessa célula, ela entra em contato no entrelaçamento quântico com as outras células. E Então, gente, contagia, e aí contamina, né? você é o contágio. Aí fala, porra, deu metástase, mas o que é isso? Porque já tomou conta. E aí, uma vez que você realmente já tenha se entregue, a coisa já tenha, né, que é uma coisa que, né, acontece, isso toma conta. Mas tudo que toma conta começa pequeno. Só que, porque nós não temos essa educação, gente. A gente não aprende essas coisas. Na escola, os nossos pais não, entendeu? A gente tem que fazer curso para isso, tem que estudar muito, tem que passar pelas experiências. Por exemplo, esse relato de fé, esse testemunho que você deu agora, é um dos testemunhos mais fortes que a gente tem, pô. Porque você já tinha um diagnóstico, olha só que doideira, que loucura. Você já tinha um diagnóstico, você tinha que confirmar, você passou pelo processo, você fez essa mudança interna, você se harmonizou, e aí você está com essa bela missão agora. Você ganhou uma vida nova, você aprendeu coisas novas, está aprendendo mais ainda, está compartilhando, está aí super empolgada que eu vejo você falando. Né? E, e assim, gente, uma das coisas que eu queria passar para vocês também é o seguinte: Papai do céu sabe o que faz, a gente não sabe o que fala. Então, a gente tem essa mania de ficar, né, agarrado no problema. Sim. Não, porque
a minha doença. Não, a doença não é sua. Ah, porque o meu câncer. Corta isso. Sabe por Não é. quê? Quando. Gente, é uma coisa. A gente tem que se policiar. Quando você fala alguma coisa, isso é um acordo que você traça com a pessoa. É um acordo. Quando você É uma fala para o influência. seu corpo, isso é um acordo com o seu corpo. Então, se você fala, se você agradece, né? Tá na Bíblia, né? Jesus chamou as coisas não vistas como se fossem vistas. Jesus era o mais quântico de todos, porque ele não percebia. Ah, porque o cara é gay, porque é prostituta. Isso são rótulos da sociedade. Jesus nunca se importou se o cara é gay, se é prostituta, se rouba, se é publicano, se é cobrador de impostos. Dá a César o que é de César. O É. maior exemplo que a gente tem é o maior exemplo quântico. Por quê? Porque você se apega a uma vibração maior. Porque quando a gente se desconecta dessa matriz, quando a gente se desconecta, né, da virtude, do bem, de Deus, né, a gente fica fraco e a gente fica vulnerável. E aí, todas as doenças, as células defeituosas ou então doentes, fazem a festa porque elas conseguem agir, né? Porque a gente está fragilizado. E essa parte que você falou ali, que as células, a célula do câncer, ela não é uma célula que nasceu doente. Ela é uma célula saudável que se transformou numa célula doente, né? Que sofreu uma mutação. Tem uma frase assim popular que é antiga já, que todas as pessoas falam, que todos nós temos o câncer dentro de nós. Né? Então, isso é verdade, de certa forma, porque todos nós temos as células. Então, só que nem todos nós vamos desenvolver o câncer dentro de nós, vamos adoecer essa célula, dependendo do nosso estilo de vida e da nossa maneira de pensar e de agir e de cuidar da nossa saúde mental, espiritual, emocional, física. Então, a mutação dessa célula, ela só vai acontecer se você não cuidar de alguma dessas áreas ou você sofrer algum trauma, porque a gente sabe que muitos cânceres, eles são instalados no nosso corpo, né? Eles se transformam em câncer no nosso corpo devido a uma doença psicomática, algum trauma, algum bloqueio, alguma coisa armazenada dentro de você que você não soltou, não liberou, que você não viveu, que você não foi você mesmo, que você não conseguiu trazer para fora. Então, você sufocou aquilo dentro de você e aquilo se transformou nessa célula doente. Então, dali vem essa frase de que todos nós temos o câncer dentro de nós, porque todos nós temos como desenvolver um câncer, basta nós não cuidarmos da nossa saúde como um todo, porque todas as doenças que existem, elas são trazidas, de certa forma, por alguma negligência que o ser humano tem com a sua saúde. E esse de colocar os pés no chão, que foi citado lá no início da live, também eu lembrei de algo que sempre meus avós falavam, que antigamente, quando existia poucos lugares que existia a energia elétrica. Mas logo quando foi instalada a energia elétrica, eu lembro que eu tinha uns 8 anos, quando meu avô e minha avó, eles colocaram energia elétrica na casa deles lá. E aí, muitas pessoas, como elas não sabiam lidar com isso, elas tomavam um choque. Algum choque na tomada, ou algum fio, alguma coisa que estava desencapado, ou alguma coisa, e não sabiam lidar com isso. E o que os antigos faziam? Eles cavavam um buraco e enterravam a pessoa. Deixavam só a cabeça, o nariz de fora, né, para respirar. E a pessoa conseguia sobreviver muitas vezes, porque era difícil até chegar no hospital, né, até de raio que cai, né, do céu, o raio, a pessoa que é atingida por um raio, as pessoas faziam isso. E muitas pessoas eram salvas pelo simples fato de serem enterradas na terra ali. E também se usava muito o barro, né, a argila,
para aplicar em feridas, tanto feridas abertas como contusões, dores nas costas. Eu lembro que a minha avó, ela fazia massa de argila e aplicava, botava num pano branco, e aí ela dobrava o pano e dela fazia um emplasto assim e colocava onde a pessoa tinha dor. Então isso eram as medicações, eram os remédios que as pessoas usavam, e como eram mais saudáveis, né? Minha avó viveu quase 100 anos, né? Maravilha essas histórias, né? Você vê, por exemplo, tratamento de pele para as mulheres. É o quê? Argila. Argila. Argila do Mar Morto, não sei o que, não sei da onde. Né? E é interessante que a ONU reconheceu o nosso filtro do Brasil, o filtro de barro, como ele é o que mais purifica a água. E é uma verdade. Aqui eu uso filtro de barro. Quando eu bebo água aqui, dá para você ver, dá para você sentir a diferença, né? Então, eu também muito até um amigo meu, e esse é o mais eficiente, tá? De todos, Sim. que é o filtro de barro. Você não tem o filtro de barro, compra o filtro de barro, que ele é o que deixa a água mais purificada, segundo a ONU, isso, tá? E eu tenho um amigo que ele diz, né? Uma vez a gente conversando sobre isso, ele fez analogia. Ele falou assim, mas tem gente também que come, quando está mal, come barro. Algumas tradições, come aí um pouquinho de terra que você melhora. Por quê? Os animais, mas assim, os animais fazem isso. A minha cachorrinha, ela cavoca na terra e aí ela começa a comer. Ela não come a terra que está por cima, ela cavoca um buraquinho na terra, enfia o narizinho lá e vai comendo. Chega a deixar a marca dos dentinhos dentro do buraquinho na terra que ela faz. E isso eles fazem para neutralizar algum problema estomacal, intestinal que eles têm, né? Para que eles se sintam aliviados. E aqui na Pastoral da Saúde da minha cidade, onde eles cuidam das crianças, dos idosos, eles têm a argila em pó para vender, para a gente adicionar na água e fazer um líquido e beber. Assim como o soro caseiro também, né? Então, eles têm também a argila em pó. E é muito boa porque ela é tipo assim, aquele leite de magnésio que é vendido nas farmácias, que é tipo um pó branco, assim, que parece um amido de milho. Ele tem, acho que na composição dele também amido de milho. Mas o leite de magnésia, o leite de magnésia, perdão. A argila, o alívio que ele dá, o alívio estomacal que ele dá é imediato. É imediato. É muito bom. E aí, o que acontece? A gente tem que entender isso, né, Padma? A gente tem um código. O Papai do Céu, quando fez a todos nós, ele fez, assim, perfeito. Nós já somos perfeitos, a gente já tem tudo que a gente precisa. Aí, nós decidimos, né? Não vou usar mais argila e barro, não. Eu vou fazer um remédio aqui. Bom, o remédio que você toma tem efeito colateral. Aí você toma anti-inflamatório, acaba com o teu fígado. Você toma não sei o quê, aí a pessoa tem que tomar 3, 4 remédios, porque um remédio influencia. Então, assim, nós é que saímos, né? A gente não pega mais sol, que antes a gente pegava, né? Oi, Mari. A gente deixa de pisar na terra, a gente deixa de comer barro e argila, tomar água de filtro de barro, a gente deixa de comer bem, a gente deixa de ter o contato físico do abraço. Gente, isso aí tem um hormônio nosso chamado ocitocina. O abraço, gente, ele é curativo. Você fazer parte de um grupo, né? Seja na sua igreja, seja na hidroginástica, tipo assim, seja na sua família, seja aí você com o seu marido, abraça, gente, abraça, beija. Por quê? Porque existe um código na gente. E aí o que aconteceu depois da pandemia? A gente se isolou. Aí você não abraça mais, você não beija mais, você não faz mais carinho. Aí o que
acontece? Você vai ficando frio. E vai mesmo. E eu sei muito bem, eu vou compartilhar com vocês uma coisa. É, eu morei lá em Westchester, né? Lá em Nova York. E nevava assim no inverno, pô, 3 meses, né? Era aquela friaca do caramba. Aí, quando ia ficando mais calor, porque você vê 3 meses é só todo mundo com aquelas jaquetonas assim, sabe? Você não consegue ver as pessoas. E aí eu lembro muito bem que teve uma aula que uma menina foi com uma. Fala, Diegão, tudo bem? Teve uma menina que foi com uma camiseta e ela foi com o ombro de fora. Juro pra vocês. Eu fiquei olhando pro ombro dela, assim, a aula toda. Por quê? Porque eu já não tinha mais o contato. Eu falei assim, gente, o que é isso? Então, assim, o que a gente precisa fazer é resgatar a nossa vida, né? E por que a gente está ficando doente? Porque internet, você tem que usar a rede social, você usa, mas tem que ter um controle, gente. Então, o que acontece? A pessoa está ficando o dia inteiro nisso. Aí Verdade. não sai mais, não tem mais contato, não dança mais, não pega sol, entendeu? Não bota o pé no chão. Pô, é um pedido, né? É um pedido, fica doente, né? E ainda tem um monte de crença, um monte de besterol, as pessoas, né, falando um monte de coisa que. Não, e eu não sei você, padre, mas eu tô olhando assim e eu tô até assustado. Porque, olha, eu até gravei hoje uma. Botei no meu YouTube lá para quem quiser seguir, Felipe Figueira 79 no YouTube, Felipe Figueira 79. Até gravei. Teve uma discussão, que são coisas bobas, né? E o cara estava fazendo uma live, a pergunta era: qual é a cor de Jesus? E as pessoas debatendo. Não porque ele era negro, não porque ele era branco, tipo assim, ferozmente. Eu falei, gente, o que interessa, gente? O que isso vai mudar? E as pessoas, na verdade, eu penso que as pessoas estão com tempo demais para poder ficar discutindo certas coisas. E aí, aquilo, sabe, ganhando uma força. O que interessa, cara? Então, tem certos assuntos, né, que a gente tem que fazer o quê? Isso tem a ver também com a física quântica na prática. Por quê? Nós somos influenciados pelo meio, né? E a regra básica da física quântica é: o observador interfere no objeto observado. O Isso observador é muito forte. interfere no objeto observado. Porque se você olha para o seu corpo e fala assim, eu sou saudável, e você se sente saudável, e você se ama, você come o que é saudável, você busca as práticas. Gente, eu sei que todo mundo tem preguiça. Todo mundo tem preguiça. Mas a gente tem que declarar guerra contra a preguiça. Porque a preguiça, ela nos aprisiona, sabe? Ela nos limita. Aí a gente deixa de fazer as coisas porque está com preguiça. Mas não pode, né? Verdade, verdade. Isso é. Eu acho Todo que todo mundo mundo tem. tem. Não, mas isso aí todo mundo tem. Só que, por exemplo, né, é a questão de você estabelecer uma rotina. Olha, eu vou trabalhar até tal hora, depois dessa hora aqui, eu vou fazer isso, eu já vou relaxar, eu vou ler alguma coisa antes de dormir, papapá, e no outro dia você repete. E o que Né? eu consegui fazer hoje eu fiz, e se eu não conseguir fazer tudo, eu faço amanhã, o restante, mas chega o horário do descanso, ou o horário de parar, ou chega o dia de ir na academia, ou de ir fazer meu yoga, vou fazer. E, e isso é muito bom, porque depois que você vence essa preguiça, né, entre aspas, e você começa a fazer, você começa a colher os benefícios. E quando você colhe os benefícios, os resultados, você vê que o resultado é tão bom que muitas vezes o que você faria naquele momento que você deixou
fazer o seu trabalho ou algo assim e foi fazer uma ginástica, por exemplo, um yoga, depois você volta com tanta energia, com tanta disposição, que você consegue realizar todas as outras coisas no dia seguinte ou no mesmo dia, se você for pela manhã. Porque a energia que dá, os hormônios que libera no nosso corpo, com a atividade física, com o yoga, com a meditação, com a interiorização, com o momento que a gente se dá de ficar conosco mesmo, porque era algo que eu nunca fazia na minha vida antes de ter o câncer. Eu não me dava esse tempo de estar comigo, né? E o nosso eu, ele precisa também da nossa companhia. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente precisa só da companhia dos outros, do abraço dos outros, mas a gente também precisa se abraçar, a gente também precisa abraçar a nossa criança interior, né, o nosso eu. E como o Felipe falou ali, como que é difícil a gente se aceitar muitas vezes com os nossos defeitos, porque todos nós temos. E quem passa por um processo como eu passei de câncer e depois de aceitação do próprio corpo, da mudança do corpo também, da mudança das características do corpo, tanto a mudança física como a mudança de sentir, por exemplo. Uma pessoa que faz uma mastectomia radical bilateral, como eu fiz, que é a retirada das duas mamas, que mexe com todo o músculo peitoral, que mexe com o esvaziamento axilar. Isso é uma abrangência muito grande na nossa pele, no nosso corpo, no nosso músculo. E ele causa uma limitação, ele causa uma perda de sensibilidade, ele causa um novo aceitar-se. E para mim essa fase foi muito difícil. Hoje as pessoas me vendo podem achar, nossa, mas você tirou de letra. Você está ótimo. Foi muito difícil. Foi muito difícil. O Felipe acompanhou muito essa parte. Eu lembro que quantas vezes eu chorava, né? E reclamava e não me aceitava e achava que não estava certo, que tinha que mudar. E olha que no momento, enquanto que você não se aceitar, enquanto que você não se reconhecer, enquanto que você não aceitar aquilo como seu, né? Tipo, a minha psicóloga sempre dizia assim para mim: você tem que dar boas-vindas para essas suas mamas, para essas suas próteses, porque agora elas são suas. Elas não são algo estranho que está aí no teu corpo, elas são suas. Então você tem que dar boas-vindas para ela para que você consiga ter um bom relacionamento com elas. E enquanto que eu não fiz isso, eu não consegui ter esse bom relacionamento. E não consegui aceitar o meu corpo. No momento que eu fiz isso, eu aceitei. Eu aceitei o meu corpo, eu aceitei vários outros aspectos da minha mudança física, mental, emocional, até mesmo a transição capilar que eu assumi também, resolvi fazer, porque tive muitos problemas na bulbo capilar com a quimioterapia, tive muita dor, tive inflamação no bulbo capilar também, e então eu resolvi nunca mais colocar química no meu cabelo, por exemplo. Então, eu vou assumir meus cabelos brancos, meus cabelos grisalhos. Então, isso tudo é uma libertação, é uma liberação de auto-amor, de amor próprio, de autoconfiança em você mesmo. Então, isso também eu quero inspirar muitas mulheres, né? Por isso que eu estou fazendo esse trabalho. Porque eu sei a dificuldade que é aceitar-se depois de uma mutação, né? Depois de uma como que muitos dizem assim, de você sofrer meu Deus, agora me fugiu a palavra, mas assim, de você ficar mutilada, né? Muitas pessoas se sentem mesmo mutiladas, de retirar uma mama. Muitas pessoas retiram a mama e não fazem o implante, como eu fiz, não fazem o implante, elas convivem com a perda da mama e com a falta da prótese. Elas têm falta de aceitação, de aceitar a mama externa, né? Porque tem como usar a mama externa. Então, tudo isso precisa ser trabalhado dentro da paciente ou dentro da pessoa, porque se eu tivesse tido alguma Fátima Roden na época, que me falasse tudo isso, talvez eu não teria nem colocado as próteses. Então, mas aí, olha só que legal. Olha só que legal. Entrou aqui a Prêmio Abhishek, um beijo para vocês, queridos amados. Que legal.
É, Obrigada. olha só que legal. Nós estamos tendo. A gente falou, eu falei isso, você falou também. Nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar com o mundo coisas que a gente não teve oportunidade. A gente está aqui falando de física quântica na prática, de tratamento oncológico, de percepção de realidade, né? Então, nós sofremos, né? Nós aprendemos as marras ali, né? Com aquele sofrimento, aquela dificuldade, e hoje a gente pode fazer uma live e poder passar isso para os outros, para poder compartilhar, para as pessoas poderem entender que nós não somos o nosso corpo apenas. Nós não somos aquilo, né, essa pressão que às vezes incomoda, essa insatisfação, porque isso é ver limitado. Só que nós somos mais, né? Como você está vendo na tela aqui, né? A física quântica explica. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Então, a gente tem que transcender o nosso pensamento, a gente tem que usar a nossa capacidade imaginativa, que é uma super habilidade que a gente tem. Segundo Neville Goddard, e ele fala disso, que eu adoro, ele fala que Deus é a nossa imaginação. Porque se você estudar o Kybalion, você vai ver que a primeira lei hermética é a seguinte: o universo é mental. Então, quem te disse que isso aqui não é um holograma? Como é que você pode provar que a Terra é física? Você não pode provar. Então, assim, se você não pode provar, está aberto. Então, fundamentalmente, nós temos uma capacidade de criar, de identificar, de se conectar muito grande. Só que a gente não sabe disso. Então a gente não faz. É o que você falou, né? Porque se eu levantar e fizer, né? Se eu seguir essas práticas, eu sei que eu vou ficar bem, né? Você está ótimo agora, né? Graças a Deus. Então, aí a pessoa fica assim, poxa, eu fiz, mas não tive resultado. Ou então, eu não vou fazer porque dá muito trabalho. Pô, já é. Aí, você está entendendo? Então, que nós sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo. E é isso, gente. É protagonismo. Ninguém vai fazer, não. Sou eu que vou fazer. Né? Eu estou fazendo a minha parte aqui e você também está fazendo a sua. Mas nós já estamos, né? A gente já está se colocando. Tem gente que nem se colocar, se coloca. Às vezes a pessoa tem maior experiência, tem maior bagagem, entendeu? Mas ela fica ali tímida, ela fica cheia de, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, me pareceu muito inteligente, mas eu meio que senti ele um pouco retraído, eu dei umas alfinetadas nele, né? Aí eu falei assim, por que você tem tanto medo da vida? Perguntei na lata. Ele, né? Mas deu para você ver a questão do sentir, né? Do Sim. sentir. E aí, quando a gente começa a sentir mais, a gente começa a fluir nessa frequência do universo. Né? Existe uma frequência que, se a gente está dentro dessa frequência, tudo está certo. Que é o quê? A gente, né, nós pensarmos coisas boas, nós desejarmos o bem aos outros. Você fazer, não só desejar, mas você fazer o bem, você se colocar, você, né, que é uma coisa que hoje, né, existe um certo conflito, porque você não, aí você fica assim, pô, tem que tirar vantagem. Cara, não tem por que eu querer tirar vantagem em cima dos outros, porque a minha conexão é direta, entendeu? E eu tenho noção de que plantando, né, regando, plantando, regando, plantando, regando, eu vou alcançar o que eu quero. Então eu não tenho que pegar de ninguém. Eu não tenho que, sabe, ficar com medo, com aquela escassez, e, meu Deus, eu não vou ter. Não, meu amigo. Por quê? Porque a gente já aprendeu a transcender, a usar a imaginação, a se conectar, a meditar.
a deixar com que as ideias cheguem. Agora, para uma pessoa que não teve essas experiências, realmente fica difícil. Porque aí a pessoa fica acreditando só no mundo físico, né? E aí querendo resultado imediato. E querendo ela pega o resultado resultado imediato. e assusta. Ai, meu Deus. Aí, você está entendendo? E você falou isso muito bem. A cura não é só física. Claro que tem que ter a cura física. Você tem que fazer o procedimento que você tiver que fazer. Você tem que ir no médico, tem que tomar remédio, tem que fazer tudo, faça tudo isso. Só que tem a cura espiritual, tem a cura mental, tem a cura emocional, que fazem parte desse processo que é maior. Né? Então, E muitas vezes a pessoa que não cura lá dentro é essa pessoa que perece, né? Essa pessoa que morre, né? Que não consegue a cura física. Porque ela não consegue curar de dentro para fora. Por isso que eu digo que o câncer é uma cura de dentro para fora. Porque muitas vezes a cura física não acontece porque realmente a pessoa não está fazendo a cura interna. Então ela não está buscando a cura interna, ela não tem coragem de olhar-se a si mesma, ela não tem coragem de enfrentar os medos, enfrentar os traumas, bater de frente, né, com tudo que ela tem, que ela precisa curar dentro dela, o perdão que ela precisa liberar, o perdão que ela precisa pedir. Perdão, gente, perdão. Gente, perdão. Vou falar para vocês, perdão é tudo, Né? gente. Perdão é tudo, é aceitação. É você, não importa, você fez isso, fez aquilo, tá bom, pô, perdoa, desculpa. Poxa, não consegui. Só que assim, é difícil porque a gente vive na sociedade do ego. A gente vive na sociedade do Instagram da perfeição. A pessoa não consegue dizer, poxa, me desculpa. Poxa, não consegui, pô, né? Trava aqui, né? Trava aqui. Meu Deus, Aí já eu tenho que ser sabe? pô, eu tenho que ser sabe? E não é assim que funciona. Isso é para todo mundo, gente. Olha, ninguém, nem a celebridade, nem os presidentes, ninguém é perfeito, gente. Todo mundo vai errar. Todo mundo vai deixar de fazer alguma coisa. É claro que tem pessoas que têm uma disciplina que é maior, né? Sim. Mas mesmo assim, agora, por que que logo eu vou querer me colocar como se eu fosse o PDG, das galáxias? Pô, não vou. Que é uma coisa que a gente tem que fazer, pedir perdão com mais facilidade e perdoar também. Pô, se o coleguinha fez alguma coisa contigo, né? Perdoar pai e mãe. A gente sabe que todo mundo tem conflito com pai e com mãe, né? Então, enquanto você não perdoa isso, enquanto você não olha para isso e não aceita o que foi, poxa, foi desse jeito aqui, não foi tão legal, mas foi, então eu tenho que seguir, eu tenho que seguir. Então, tanto a depressão quanto as doenças, né, que doença é desequilíbrio, né? Doença é desequilíbrio. Então, eu refaria essa frase que você falou. Todos nós temos, na verdade, uma propensão. Por exemplo, meu avô morreu de infarto. Meu pai botou um marca-passo. Mas isso não quer dizer que eu vá ter problema. Eu tenho uma predisposição, mas não quer dizer que eu tenha uma pré-determinação. Não quer dizer que eu vou ter. É o que você falou. Se eu, né, tomar conta de mim, se eu me amar mais, se eu praticar mais, né, tudo isso que a gente falou aqui, yoga, meditação, botar, né, o pé no chão, comer bem, pegar sol, ter bons amigos, isso aí já é receita, né? Já é uma receitinha básica que a gente tem. Só que, pela dinâmica da sociedade, já se torna difícil. Às vezes o cara quer trabalhar 20 horas por dia, porque o cara fica alucinado ali, obcecado. Eu estava estudando agora, antes de começar a live, e tem alguns pensamentos que são bem interessantes, né? E um cara que eu sigo lá nos Estados Unidos, o Jesse Lee Peterson, ele fala que a gente não tem que buscar nada. A gente não tem que
Você não tem que ficar ansioso com nada e nem obcecado por nada. Porque obcecado diz o quê? Você não tem aquilo. Então, toda a cultura empresarial é uma cultura de competição. É uma cultura de você estar sempre, sabe? Meu Deus! E não é isso, gente. Pelo contrário, é uma coisa assim, poxa, né? Vamos fazer o nosso melhor aqui. Claro, você vai fazer com carinho, com zelo, com tudo. Mas, pô, você não vai ficar trabalhando 20 horas por dia. O cara fica cheio de olheira, entendeu? Não dá. Não Verdade, pega um sol. verdade. Não fa... Aí o cara não Quantas... faz uma oração. É o que o Hélio Couto fala. Pô, meu irmão, custa tu fazer uma oração? Custa tu pedir teu anjo da guarda? Porque existe, gente, o espiritual. O Existe. espírito precede a matéria. Então, toda essa nossa evolução, eu só queria, para a gente fechar, eu queria Eu ia deixar dizer, nós já assim. estamos mais de uma hora, esse assunto está muito interessante, vamos ter que fazer mais Não, lives aí. Já estamos mais de é, uma hora, nem vi o tempo passar. agora que eu tô vendo. Então, assim, só para completar, gente, o espírito precede a matéria. E a nossa evolução, ela acontece primeiro no espírito e depois ela se completa na matéria. Uhum. E quando a gente entende isso, né, a gente vai buscar naturalmente, que é o que os grandes mestres falam, que é o que Jesus falava, né? Não adianta você buscar o ouro e a prata. Você tem que buscar primeiro a Deus. A gente não tem que buscar as coisas do mundo. A gente tem que buscar primeiro a Deus. Só que isso é difícil para entrar na cabeça, né, dessa nossa sociedade, porque é uma sociedade baseada só no material. É, Só que, mesmo buscando só o material você tem que aproveitar, né? Você tem que ter luz na tua casa, tem que ter água, tem que ter, né? Você tem que poder, claro. Só que a gente não pode, ocupado. a gente não deve perder nunca de vista que tudo vem de Deus. Porque nada do que eu tenho de material é realmente importante. Eu vou deixar alguma coisa aqui? Hum. Não vou deixar, pô. Eu vou carregar tudo? Não vou, pô. Eu vi uma frase, que agora eu vou terminar mesmo. Vi uma frase que eu achei muito, muito bacana. Que a vida é um banquete, mas tu não pode levar nada para casa. Você está no banquete, você pode comer o que você quiser, você pode ir onde você quiser, você pode falar com quem você quiser, você vai aproveitar aquele banquete. É um banquete. Mas você não vai levar nada para casa. Você tem que deixar tudo ali. E é isso. Muito boa essa analogia, né, sobre a vida, porque é realmente isso, né? Tem um ditado que diz também, ainda não fizeram caixão com gaveta, né? Para Essa também é levar boa. coisa nas gavetas, né? Não tem como, tem que deixar tudo aqui, né? Então, a gente consegue viver feliz, às vezes, com tão menos do que a gente acha que deveria, precisaria ter, né? Porque eu lembro que quando eu, também só para mim finalizar aqui, né? Quando eu fui diagnosticada com câncer, eu tive que abolir muita coisa da minha vida, né? Eu tive que reestruturar toda a minha rotina. Então, eu tive que diminuir muito o meu fluxo de trabalho também durante o meu tratamento. E eu achava que ia ser só durante o tratamento. Ia reduzir o meu trabalho durante o tratamento. E aí eu reduzi pela metade o meu trabalho. Minhas horas de trabalho, que eu trabalho com feira de produtor, então eu fazia 2 feiras por semana, ainda vendia de casa em casa, direto nas residências. Então eu comecei a fazer uma feira só por semana, parei de vender nas residências. Então a minha renda, na verdade, ela caiu para menos da metade do que eu ganhava. E eu achava que isso ia ser temporário, ia ser durante o meu tratamento, e depois que eu tivesse curado, eu ia voltar a trabalhar como eu trabalhava antes. E aí, no decorrer desse tratamento, desse tempo, eu fui aprendendo a viver com menos. Eu trabalhava menos, eu também ganhava menos. Fui aprendendo a viver com menos, fui aprendendo a comprar menos, a gastar menos. E quando o meu tratamento terminou e eu vi que eu precisava mudar minha rotina de vida, cuidar mais da minha alimentação, cuidar mais da minha saúde através de prática de atividade física, fisioterapia, terapia,
todas essas coisas, e isso ia me demandar algum tempo também da minha rotina. Então, eu troquei esse tempo que eu iria voltar a trabalhar, eu troquei por essas atividades. E hoje eu vejo que a minha vida está muito mais completa, mais feliz, mais saudável, e dá para viver com menos. Não precisa ter tudo aquilo. Então, assim, esse negócio de trabalhar 12, 14, 18 horas por dia, isso é loucura. Isso não há corpo que aguenta. Não há corpo e não há mente que aguenta, né? E nem o espírito, porque aí o espírito vive insatisfeito, porque você não consegue cuidar do seu espírito, não consegue viver o lazer, não consegue curtir a família, não consegue curtir a você mesmo, e a você acaba adoecendo. Então, cuide sempre da sua vida como um todo, né? Seu corpo, espírito, mente, as emoções, né? O emocional, porque as emoções, elas falam muito sobre nós. E eu sempre gosto de uma frase que eu trouxe para minha vida, né? Que eu aprendi na física quântica, né? Também, que todo pensamento, ele gera um sentimento, né? Um sentimento, algo que você sente no seu coração. O pensamento gera aquele sentimento que você vai sentir no seu coração. E aquele sentimento, ele vai gerar uma emoção. Então, se eu pensar coisas boas, eu vou gerar emoções, sentimentos bons e emoções boas. Agora, caso contrário, tudo vai ser baseado naquilo que eu pensar. Então, eu preciso alimentar a minha mente também com coisas boas. Então, isso que fez a grande mudança da minha vida. Parei de assistir também algumas coisas que eu não assisto mais. Eu parei de ler coisas que eu lia. Eu parei de conversar, até mesmo eu conversar com pessoas sobre assuntos que eu conversava, ou a ouvir assuntos que eu ouvia. Tem alguns assuntos, então, que eu não entro mais em debate, também não escuto e também não debato com ninguém. Então, isso ajuda muito também a gente ter a nossa mente sempre sã. Isso ajuda muito a trazer a saúde para o nosso corpo também. Então, isso é um processo assim, que deve ser levado para a vida, né? Até o final da nossa vida. E isso faz a grande mudança na nossa vida. Mas essa nossa live estava incrível hoje, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer e a gente com certeza vai fazer mais lives aí falando de mais outros assuntos que surgiram agora no decorrer da live aí, porque é muito bom a gente sempre adquirir mais conhecimento e a gente trazer esse conhecimento para as pessoas e a gente mesmo perceber que no falar a gente também consegue absorver mais conhecimento ainda também. Então isso tudo é muito válido, né? Muito obrigada por tudo. Obrigado a você, Padma. Muito obrigado. Você, para mim, é um exemplo. Não canso de falar isso, pela tua perseverança, né? Pela tua transformação, tá com o rostinho aí alegre, né? Te ver assim é muito bom, tá? Parabéns aí, pode contar comigo. Vamos fazer mais. E para vocês que estão aqui, né? Sigam aí a Fátima Roden, ROHDEN8 ou Felipe Figueira 79. Tá? A Fátima tem um trabalho belíssimo aí. Compartilhe essa live, gente, com outras pessoas aí que vocês estão percebendo que estão passando por isso, né? É importante, às vezes a gente pensa que não, mas, poxa, às vezes um vídeo que você compartilha, pô, faz a diferença no dia da pessoa que, nossa, às vezes eu recebo alguns vídeos e falo, caramba, era isso que eu precisava. Verdade, verdade. E às vezes com um único gesto assim, né? Só de clicar ali no botãozinho e compartilhar, você pode estar mudando a vida de uma pessoa, né? Esse que é o mais importante, porque ali pode ser o começo, né? Porque assim como foi o começo para mim, pode ser o começo para muitas pessoas, né? Receber um vídeo certo, receber uma palavra certa, conhecer a pessoa certa. Então, não deixe de passar em branco isso na vida de vocês. E essa live, então, ficará salva lá no meu Instagram. E vamos, então, divulgar esse trabalho aí, maravilhoso. Tanto o meu como do Felipe Figueira, aí, que tem o canal do YouTube também, tem o canal do Instagram, tem vários vídeos, vários cursos gratuitos, inclusive lá no canal dele. Não deixe de seguir também. Muito obrigada por tudo Beijo. e até uma próxima. Até a Beijo. próxima. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Lucimar, Mani. Beijo, gente. Beijão a todos. Gratidão.